Saudações municipalistas, com muita honra, Paulo, já te cumprimentando a Confederação Nacional dos Municípios e todos que estão aqui nesse painel, cumprimentar os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadoras, vereadores, secretários municipais, todos os agentes que nos visitam aqui em Brasília para várias discussões. Primeiro, assumi o compromisso como presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro. Está no DNA do MDB o municipalismo. Então, o nosso compromisso de apoiar tanto na Câmara quanto no Senado todas as ações e agenda da Confederação Nacional dos Municípios. Estamos lá para defender essa pauta porque acreditamos nela. Quero falar um pouco sobre a reforma tributária. Em 2019, quando nós estávamos discutindo a reforma da Previdência, que foi um avanço importante, principalmente para a União, para os estados e para os municípios, nós apresentamos a PEC 45 na Câmara dos Deputados. Logo depois, o senador Davi Alcolumbre apresentou a PEC 110 no Senado. Está aqui o Roberto Rocha, que é o nosso relator, que fez um brilhante trabalho ao lado do Aguinaldo Ribeiro, que é o nosso relator da PEC 45 na Câmara dos Deputados. E avançamos nas discussões federativas e setoriais. Fizemos centenas de reuniões, melhoramos o texto, fizemos uma comissão mista, Câmara e Senado, para que esse tema pudesse andar conjuntamente para dirimir dúvidas, para melhorar e avançar na busca de consenso. Infelizmente, na legislatura passada, nós não conseguimos a aprovação. Mas hoje nós temos uma janela de oportunidade única para a gente avançar com o IVA, com o Imposto de Valor Agregado, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, esse ano. Por quê? Porque há uma convergência política que permite a gente ter essa fé. O Paulo, aqui, nosso presidente, falou 20 anos de discussão. Os países desenvolvidos já adotam o IVA há mais de 50 anos. E nós ficamos para trás, com um verdadeiro manicômio tributário, que prejudica o trabalhador porque faz com que a empresa não consiga gerar emprego, que prejudica os municípios porque a arrecadação não é suficiente para as necessidades mais básicas dos municípios, prejudica os estados, prejudica a União e o sinal disso é uma economia estagnada. Nós temos que dar um voto de confiança ao governo e ao Congresso Nacional, porque agora nós temos dois temas, o arcabouço fiscal e nós temos a reforma tributária. Os dois temas que vão fazer com que a nossa economia volte a crescer, volte a gerar emprego e renda, que é o que todos nós buscamos. E quando eu falo de convergência política, o que eu estou falando? Nós temos hoje, não por acaso, no Ministério da Fazenda, ao lado do ministro Haddad, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, o Bernard Api, que é o idealizador intelectual, junto com o pessoal do CECIF, da nossa proposta, da PEC 45, que é muito semelhante à PEC 110. Nós estamos falando de um grupo de trabalho que é coordenado pelo Reginaldo Lopes, nosso deputado federal de Minas Gerais, que está fazendo um excelente trabalho, que vai fazer a compilação das duas propostas. Não tem 45, não tem 110. Tem a reforma tributária que vai simplificar o nosso sistema e fazer a nossa economia voltar a crescer. O Bernard Api está lá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Temos a nossa ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, que também é uma entusiasta da reforma tributária. Temos o vice-presidente da República, que esteve hoje aqui na abertura, o Geraldo Alckmin, que é outro
entusiasta da reforma tributária. O presidente Lula já demonstrou diversas vezes que quer a reforma tributária para simplificar o nosso sistema tributário com base ampla para poder deslanchar a nossa economia. Portanto, hoje há uma convergência de apoio do governo federal para que essa matéria possa avançar. Na Câmara Federal, o presidente Arthur Lira já colocou com todas as letras que é prioridade da Câmara Federal aprovar uma reforma tributária. Por isso, ele estabeleceu o nosso grupo de trabalho, que o Reginaldo está coordenando. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, da mesma forma, trabalha para que a reforma tributária esteja na prioridade do Senado Federal. Portanto, o apoio da Confederação Nacional dos Municípios é fundamental para que a gente possa avançar. Eu sei a força que os prefeitos, que as prefeitas, que as lideranças municipalistas têm na Câmara, no Senado e no governo federal. Por isso a gente está aqui hoje para, respeitando aqueles que pensam diferente, nós temos prefeitos de grandes cidades que têm dificuldade de compreender o impacto positivo desta reforma tributária na economia, e com a transição tão bem falada pelo Paulo, nós vamos ter todos ganhando com a reforma tributária. O que nós não podemos é não fazer nada. Eu acho que nós temos uma oportunidade única, governo federal, Câmara e Senado, de trabalharmos juntos uma reforma tributária que dê condições da nossa economia crescer, gerando emprego e renda. Vamos trabalhar duro, se Deus quiser, no primeiro semestre ainda, aprovando a reforma tributária na Câmara, para que a gente possa destravar a nossa economia. Um grande abraço a todos, muito obrigado.